Fala pessoal, professor Carlos Portela novamente. Na aula de hoje vamos falar sobre o RUP, o Regional Unified Process, ou processo unificado, que foi criado pela Regional. Esse processo que posteriormente foi adquirido e hoje é mantido pela IBM. Bom, mas o que é o RUP? O RUP ele é caracterizado como um modelo de processo de engenharia de software que, segundo seus autores, tem o objetivo de garantir a produção de software de alta qualidade que está de acordo com as necessidades dos seus usuários, com um cronograma e custo previsível. Então vocês vão ver que o RUP ele traz todo um arcabouço de fases, de atividades, de documentação, de papéis, para que a gente consiga entregar esse produto com qualidade para o cliente final. Ele é bem robusto por esse motivo, ele tenta abraçar o máximo possível das disciplinas e áreas da engenharia de software, mas você pode e deve distanciar somente aquilo que for necessário para o seu projeto. Então, ele busca capturar as principais boas práticas modernas da engenharia de software, tratando de desenvolvimento de software de forma interativa, ou seja, vou ter vários ciclos ali de desenvolvimento, vou gerenciar os meus requisitos, propõe a utilização de uma arquitetura baseada em componentes, para que ao final de cada interação eu gere um componente desse que vai sendo integrado na minha arquitetura base. Ele tem uma representação bem visual do seu modelo de processo. Essa é uma diferença do RUP. Ele já propõe isso desde o seu princípio, essa representação visual, ao contrário do Scrum e XP, por exemplo, que a gente vai ver nas próximas aulas. Busca-se realizar a verificação contínua da qualidade e o gerenciamento das mudanças que venham a ocorrer durante esse processo de desenvolvimento. Em relação às suas atividades, o RUP tem esse conjunto de atividades bem definidas, onde para cada atividade se apresenta quem são os atores responsáveis, quais artefatos de entrada e saída, lembrando do conceito que a gente viu nas primeiras aulas. Então, artefatos de entrada é aquele que é consumido para realizar aquela atividade. Eu preciso ter aquele artefato para mim poder embasar a execução da minha atividade. E o artefato de saída é o resultado da execução dessa atividade, é o que é gerado após a conclusão da minha atividade. Também a gente apresenta aqui no RUP as dependências entre essas atividades e a ordem que elas serão executadas. Possui esse modelo de ciclo de vida interativo bem definido e realiza a descrição sistemática de como devem ser realizadas essas atividades, tendo bastante embasamento na própria UML. Essa é a representação do RUP, bastante difundida. Ele tem essa representação visual, onde eu posso verificar as fases de concepção, elaboração, desenvolvimento, ou construção, e de transição. Aqui, pessoal, ele faz uma representação do tempo que eu vou gastar em cada fase dessa, relacionada aqui com o meu eixo Y, que são das disciplinas, que são modelagem de negócio, requisitos, análise de projeto, implementação, teste e implantação. Também tenho a gerência de configuração e mudanças, gerenciamento de projeto e ambiente. Como é que eu faço a leitura dessa representação? Na fase de concepção, eu vou gastar bastante tempo aqui no início do meu projeto com essa modelagem de negócio. Na fase de elaboração, eu ainda realizo esse refinamento da modelagem de negócio. E na etapa de construção, executo poucas atividades aqui relacionadas à modelagem de negócio, mais atualização. Mesma coisa, no início do meu projeto, eu trabalho bastante com requisitos e vai diminuindo à medida que eu vou avançando no meu desenvolvimento. Então é dessa forma que eu faço a leitura, essa representação visual do RUP. Bom, então o ciclo de vida do RUP, ele consiste de 4 fases, como eu mencionei anteriormente. Fase de concepção, de maneira geral, busco definir o escopo do meu projeto, o que vai ser desenvolvido e o que não precisa ser contemplado nesse desenvolvimento. Lembrando lá que eu falo para vocês sempre, tão importante quanto dizer o que o software vai fazer, eu tenho que delimitar bem o que ele não fará. Na fase de elaboração, eu vou definir quais são os requisitos e a minha arquitetura, que tem relação direta com esses requisitos. Lembrando que aqui no RUP a gente trabalha com arquitetura de componentes. Na fase de construção é a fase de desenvolvimento em si, da codificação do meu sistema. E a transição é a implantação do meu sistema no ambiente de produção, onde os usuários finais vão fazer acesso. Aqui, pessoal, eu apresento uma relação entre o cronograma, o esforço e recurso por fase do RUP. Na fase de concepção, eu tenho aproximadamente 5% de esforço e consumo aproximadamente 10% do meu cronograma. Já na fase de elaboração,
eu tenho um esforço maior de 20% e também gasto mais tempo aqui, 3 vezes mais do que na concepção. Isso aqui, pessoal, são médias, tá? Não é uma regra. À medida que vários projetos foram sendo executados com RUP, observou-se essa média aí de esforço e cronograma gasto em cada uma dessas fases. E a fase de construção, ela é que demanda mais esforço, aproximadamente 65%, e também a maior parte do cronograma, metade do meu tempo disponível. A fase de transição, uma relação proporcional de esforço e cronograma de 10%. Aqui é só mais uma representação, mas associando com recursos. Quanto de recurso eu gasto também, a fase de construção onde eu gasto mais recursos no meu projeto. Então a cada fase dessa eu tenho interações, posso ter 1, 2 interações, 3 interações para cada fase. A ideia é que ao final de cada interação eu tenho um incremento do meu software, um componente que vai ser acoplado na minha arquitetura. E também tenho pequenos milestones. O que são esses milestones? Basicamente os marcos do meu projeto, que eu tenho como representar na própria SPEN, como vocês vão ver na aula de modelagem. Bom, então cada interação no RUP ela tem que ser planejada, vai consistir de uma sequência de atividades. Então vou ter atividade de licitação de requisitos, de análise de projetos, de implementação. Vai resultar em uma versão executável do meu sistema, que deve ser avaliada segundo critérios de sucesso previamente definidos. E quais são as fases do RUP? Tem a fase de modelagem de negócio, a fase de requisitos, análise de projeto, implementação, testes, implantação, gerenciamento e planejamento, gerência de configuração e mudanças e o ambiente. Eu vou falar sobre cada uma agora a seguir. A disciplina de modelagem de negócio busca entender a estrutura e dinâmica da organização. Então, vou desenvolver um sistema para uma universidade. A primeira coisa que eu vou tentar entender é a dinâmica daquela universidade, principalmente os setores que estão diretamente relacionados com o meu software. E também entender qual é o problema que eles estão enfrentando, como eu posso melhorar esse problema através da minha solução sistêmica. É totalmente nível de negócio aqui. Qual é o meu negócio, qual é o problema que aflige ele e como eu posso solucionar esses problemas. Essa disciplina está relacionada principalmente com as primeiras fases, concepção e elaboração. Já a disciplina de requisitos busca estabelecer e manter a concordância entre o cliente e os stakeholders. O que são stakeholders? Stakeholders são todos aqueles afetados, direto e indiretamente, pelo meu projeto de software. Então, estou dando exemplo aqui do sistema acadêmico. Vamos supor que fosse sistema de matrícula. Quem é um stakeholder desse projeto? Os alunos, secretários, quem é diretamente afetado? No caso da matrícula, os professores, porque o professor vai ter que saber quantos alunos vão cursar aquela disciplina, por exemplo. Eu também delimito aqui quais são os limites do meu sistema. O que são os limites? Aquilo que eu falei para vocês. O meu escopo e o meu não escopo. O sistema vai fazer e o que ele não vai fazer. Tudo isso, pessoal, esse limite do sistema, o escopo do meu projeto, eles vão prover uma base para que eu possa fazer estimativa de quanto tempo o projeto vai durar e quanto ele vai custar para o meu cliente. O RUP, essa fase de requisitos, ela é fortemente ligada com a OML. Vocês vão ver que para cada atividade ele vai ter ali associado quais são os diagramas mais corretos para gerar os meus resultados. Então, modelo de caso de uso para fazer esse detalhamento dos requisitos, um glossário de termos, especificação suplementar, representando toda essa documentação aqui com o próprio OML. E aí ele vai definir quem são os atores responsáveis por cada atividade. O que é um ator? O ator ele busca categorizar entidades que interagem diretamente com o sistema. Então, são externos ao sistema. Eu não estou representando aqui atores do sistema, tá? São atores externos a esse sistema. Que pode ser usuário ou outro sistema que vai conversar com o meu sistema-alvo. O que é o caso de uso? O caso de uso é uma sequência de ações que o sistema executa para produzir um resultado visível para um ator. Em outras palavras, mais simples, ele é uma forma de usar o sistema. Então, toda vez que eu tiver um caso de uso, estou falando de funcionalidades associadas a esse meu sistema. Exemplo aqui, eu tenho um ator estudante que quer se matricular na disciplina, então ele acessa essa forma de usar o sistema, assim como esse outro ator aqui externo que é um sistema de faturamento. Então vamos supor aqui que é uma universidade particular, onde eu realizo o pagamento ao efetuar a matrícula. Outra ação no sistema é logar no sistema, realizar login, que pode ser feito tanto pelo estudante quanto pelo professor, e o professor, por sua vez, pode realizar uma ação do sistema que é selecionar a disciplina que ele vai lecionar. E a OML, eu consigo detalhar bastante esse caso de uso, então eu tenho que definir qual é o nome do caso de uso,
descrever ele, qual é o fluxo de eventos que ele vai representar. Eu também posso utilizar diagramas complementares, como diagrama de estado e atividade, determinar pré-condições e pós-condições para que aquele caso de uso seja executado, se há casos de uso relacionados a ele, e requisitos não funcionais também associados a esse caso de uso. Então, quando eu vou descrever o meu caso de uso, eu tenho o fluxo perfeito, né? O caminho feliz aqui, como ele chama, né? Que é o fluxo básico quando eu executar aquela ação. Exemplo, matricular. Como eu realizo a matrícula? O aluno fornece o seu número de matrícula, qual a disciplina ele quer cursar. E aí o sistema faz verificação para verificar se ele está apto a cursar aquela disciplina. E tem fluxos alternativos, não são obrigatórios, né? Pode ser 0 ou vários fluxos alternativos. Pode emitir condições de erros. Exemplo, caso o aluno tenha ali já 3 reprovações e ele não pode cursar aquela disciplina. Outro exemplo aqui, sacar dinheiro. Qual é o caminho perfeito? O fluxo normal. Eu insiro o cartão, seleciono a opção de saque, informo o valor que eu quero sacar, informo minha senha e retiro o dinheiro. E um exemplo de fluxo alternativo, na situação que eu não tenho saldo. Então, após o passo 4, ou seja, após eu informar a senha, o sistema deve retornar que não tem saldo suficiente. Outro exemplo aqui, quando o usuário fornece senha inválida. Então, após o passo 4, que é informar a senha, eu vou exibir no sistema que a senha não é válida. E repetir o passo 4 novamente, no máximo 3 vezes, senão eu bloqueio o acesso àquela conta. Outros artefatos na fase de requisitos que eu tenho aqui no RUP é a especificação suplementar, onde eu vou descrever meus requisitos não funcionais, lista de funcionalidades comum a vários casos de uso. Então são interseções, esse caso de uso vai ter login, o outro caso de uso também vai ter login, posso também detalhar esse tipo de situação. E o glossário, que é justamente termos comuns do projeto, que busca facilitar a comunicação entre o time. Então, exemplo aqui, o que é uma matrícula? Matrícula é um conjunto formado pelo ano de ingresso do aluno, mais o código da unidade dele, da faculdade, mais o código do curso, mais a colocação que ele passou. Poderia escrever isso no meu glossário. A fase de requisitos também, ela gasta bastante tempo aqui no início do projeto e na construção, porque vai ser a documentação acessada constantemente. A disciplina de análise de projeto, ela busca transformar esses requisitos em um projeto do que o sistema vai ser. Também busca construir uma arquitetura robusta para o sistema e adaptar o projeto para as limitações do ambiente de execução. Tanto que vocês tiveram a disciplina de análise de projeto 1, onde a gente trabalhou bastante essa etapa de requisitos, a arquitetura vai derivar dela, onde eu vou verificar quais são requisitos funcionais e não funcionais, diagrama de estado, diagrama de atividades, vão me ajudar a estruturar quais são os componentes dessa arquitetura, consequentemente auxiliar os desenvolvedores do projeto. Tudo isso, pessoal, considerando quais são as limitações do ambiente que vai ser executado. Então, a plataforma, qual vai ser o dispositivo, se vai ser notebook, se vai ser desktop, se vai ser celulares. A disciplina de análise de projeto não tem muitas atividades aqui na fase de concepção, mas na fase de elaboração, construção, eu tenho bastante atividades relacionadas. A implementação, como eu disse, consiste basicamente na codificação do meu sistema, onde eu vou organizar o meu código, implementar classes e objetos em termos de componentes, testar minhas unidades e fazer a integração entre essas unidades do sistema. Que, pessoal, é uma das etapas mais complexas do meu projeto, é fazer a integração entre unidades. Imagina vocês trabalhando remotamente no contexto atual que a gente está vivenciando, onde 2 ou mais programadores estão trabalhando no mesmo código-fonte, e aí vocês têm que seguir o mesmo padrão de nomeação de variável, para que quando vocês colocarem isso no repositório, no sistema de versionamento, ele faça a integração e a gente tenha o mínimo possível de trabalho para poder montar essas unidades. Então é uma etapa bastante complexa aqui, que eu tenho que planejar desde o início, como vão ser esses componentes e padrões que eu vou seguir na minha codificação. A etapa de implementação, ela começa já aqui na elaboração, como eu estava frisando, eu tenho que me preocupar já na etapa de arquitetura e construção aqui, que vai ocupar bastante tempo dessa disciplina de implementação. A etapa de teste, eu vou encontrar e documentar os defeitos que surgirem no meu código-fonte, validar se o sistema atende àquilo que foi especificado nas etapas iniciais de levantamento de requisitos. A gente vai verificar se o sistema foi desenvolvido de acordo com aquilo que foi planejado na fase de análise de projeto. Então, basicamente, eu testo se as funcionalidades estão de acordo com o que o cliente esperava e também se eu não tenho bugs técnicos, como mensagens escritas erradas, operações que não são finalizadas
etc. Fase de teste aqui, eu posso fazer vários testes no decorrer do meu ciclo de vida, mas principalmente no final aqui do desenvolvimento e na etapa de transição. O que é essa disciplina de implementação? Ela busca garantir que o sistema está disponível para o usuário final. Então, implantar já no ambiente que o usuário vai fazer uso do meu sistema. É uma empresa, é um servidor web onde eu vou implantar aquele sistema para poder disponibilizar para meus usuários. Eu tenho que verificar qual vai ser esse ambiente de uso e como o usuário vai fazer esse acesso. Além dessas disciplinas principais, pessoal, eu tenho aqui as disciplinas auxiliares, que são disciplinas de apoio ao meu projeto. Então, gerência de configuração e mudanças. Eu vou buscar controlar os artefatos produzidos durante o meu projeto. Não só, pessoal, código-fonte, tá? A documentação também, ela sofre versionamento e eu tenho que gerenciar as minhas versões. Então, como um todo, essa disciplina busca evitar atualizações simultâneas. Eu dei aquele exemplo, 2 pessoas ou mais mexendo no mesmo código-fonte, então uma pode fazer uma alteração e a outra no mesmo tempo também fazer uma alteração naquele código. Eu tenho que verificar quem tem prioridade e aplicar primeiro uma alteração para depois aplicar a outra. Múltiplas versões do meu código. Então a equipe tem que estar trabalhando no mesmo código, não pode ter desencontro nesse trabalho remoto principalmente. E notificação limitada. Ou seja, quando houver mudanças nesse meu código, eu tenho que notificar todo mundo. Eu não posso deixar nenhum membro da equipe, nenhum desenvolvedor, sem ser avisado para que ele não faça retrabalho ou também possa quebrar uma versão já estável do meu sistema. A gerência de configuração trabalha bastante aqui na etapa de desenvolvimento e transição. A próxima disciplina é gerenciamento do projeto, onde eu busco lidar com todas as adversidades que vão surgindo durante esse projeto de desenvolvimento. O Ruby faz isso através de um framework, então ele tem várias soluções para gerência de projeto, tem guias, tem procedimentos a serem seguidos, a fim de que eu possa planejar, executar e acompanhar e monitorar esse projeto e fazer a gestão de riscos. Então, quais são os riscos que podem surgir durante cada uma das fases e como eu posso mitigar ou fazer o contingenciamento desse risco. Como a gerência de projeto é transversal ao meu processo, verifiquem que em cada fase eu tenho um tempo gasto semelhante aqui nesse tipo de disciplina. E, por fim, ambiente. A disciplina de ambiente ela é focada em quais atividades estão relacionadas à adaptação do meu processo. Esse processo ele vai ter que ser seguido por um conjunto de pessoas. Então, eu tenho que considerar o processo organizacional, que é onde o meu sistema vai ser implantado, e esse processo organizacional vai influenciar diretamente o meu processo do projeto. Aqui, pessoal, eu considero tanto o processo organizacional do meu cliente quanto da equipe de desenvolvimento. Qual é a dinâmica daquela equipe que vai trabalhar junto durante aquele prazo em que o projeto vai estar vigente. E qual é o clima organizacional, a cultura organizacional do meu cliente, porque é onde o sistema vai ser implantado e eu tenho que considerar como o sistema vai ser recebido por aquelas pessoas. Esse ambiente vai poder me dar insumos para que eu possa refinar o meu processo do projeto. Eu posso ter que instanciar esse meu processo de acordo com essas particularidades do meu cliente quanto do próprio ambiente da minha equipe de desenvolvimento. Então, sempre aqui que eu for iniciar uma fase, eu tenho que considerar o meu ambiente. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula do Ruby, mas para dar uma base de como o Ruby ele é estruturado nessas fases, nessas disciplinas, para que a partir de então vocês verifiquem quais são as vantagens e desvantagens de a gente adotar o Ruby, para que tipo de projeto ele pode ser considerado. Dos 3 modelos de processo que eu vou apresentar, ele é o mais completo, mais robusto. Vocês vão verificar quando for pesquisar sobre o Ruby que ele tem toda a documentação disponível aí no site da IBM e de forma bem visual, como eu destaquei como diferencial em relação aos demais modelos de processo, no caso Scrum e XP. Próxima aula a gente vai tratar sobre Scrum. Tchau, pessoal. Até a próxima.